Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live dessa semana. Só aqui no Alex Lima Terapias, a terceira dessa semana, para levar para você bastante informações sempre para aquecer o seu coração, para movimentar o seu cabeção e ainda mais ajudar aquilo que você chama de vida. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão, de pensarmos juntos, né, de uma forma cada vez mais inteligente, e não só aquela inteligência intelectual que você está acostumada, mas principalmente aqui aquela inteligência emocional, né, a inteligência que pode ser colocada em prática e fazer não só dar certo as coisas, mas você também conseguir equilibrar aí o que você sente aqui dentro. Sejam muito bem-vindos. Hoje o bate-papo vai ser sobre... Você tem aí na sua casa um poderoso chefinho, uma poderosa chefinha, quer dizer, aquela criança, aquele filho, aquela filha que literalmente manda em tudo aí na sua casa? Você por um acaso tem aí algum exemplar desse que parece que é quem dá as ordens dentro de casa e a família acaba se movimentando toda de acordo com o que essa criança, né, esse talvez já adolescente, né, dita dentro da família? É um bate-papo muito bacana, muito consciente, como sempre, sem cagar regras, mas para chamar a sua atenção sobre alguns pontos que são interessantes e que podem ajudar as suas relações a ficarem cada vez melhores. Porque afinal, não casa em que criança manda vai virar uma bagunça, não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque a criança não tem um monte de atributos necessários para que isso aconteça. Junto comigo aqui vai estar Yuri Alexandre, meu grande parceiro de projeto Faz Mais Sentido, o Código do Corpo, Faz Mais Sentido, o Código das Relações. Daqui a pouco eu vou chamar ele já para entrar aqui na live, junto comigo, enquanto, né, vocês vão chegando. Por favor, tem aí um aviãozinho, né, que se você apertar você vai indicar essa live, esse conteúdo para quem de repente está passando por esse tipo de problema, né? E vocês vão entender que não é só aquela criança que dá trabalho no contexto de ser arteira, de ser mandona, de ter uma personalidade forte. Será que a criança realmente tem essa personalidade forte tão precocemente assim? Né? Ou você que está, talvez, né, sendo dominado pelas suas emoções e deixando quem não deveria tomar conta, tá? Então vai pegando esse aviãozinho, indicando para alguém. Tem um coraçãozinho aqui do lado que se você enfiar o dedo não dá choque, você não morre, não esvazia a sua conta bancária que está aí repleta de milhares de dólares, né? Não vai doer e ao mesmo tempo isso ajuda esse conteúdo a ser entregue para mais pessoas, tá bom? Eu vou chamar já aqui o digníssimo Yuri para a gente fazer os nossos testes de áudio e de som, porque o Insta passou por uma série de atualizações e isso acaba dificultando um pouquinho para a gente saber se está tudo bem. Enquanto o Yuri vai tentando se conectar, ele até pediu um negócio antes, eu queria até falar para ele, não pedir antes, era para eu enviar aqui o pedido para ele, porque senão eu não escuto, não sei se ele entra, se ele não entra, e a gente não consegue se conectar. Enquanto ele vai tentando conectar aqui, recadinhos paroquiais que depois vão ser reforçados aqui com vocês. Esse final de semana, exatamente no sábado, nós vamos ter novamente o nosso segundo encontro do Código das Relações. É um encontro online ao vivo, é um encontro que vai das 8 da manhã até acabar à noite. Vamos dizer assim, não tem hora para acabar, tem hora para a gente, né, sentir que está repleto ali a quantidade de conteúdos e de ferramentas que a gente passa durante o dia inteiro. Né? Já tivemos o nosso primeiro encontro no dia 7 de outubro e agora vamos com o nosso segundo encontro, que faz parte desse novo projeto, o Código das Relações. Deixa eu chamar o Yuri aqui, vamos ver se agora eu convidando ele consegue aceitar e entrar. Agora é um projeto chamado Código das Relações. O Código das Relações a gente vai falar, agora conseguiu. Boa noite, meu querido. Fala, meu nobre. Aqui é assim, ó, visita só entra quando eu abro a porta, entendeu? Não pode assim ir pedindo assim.
Muito boa noite, seja bem-vindo, jovem. Boa noite, meu nome. Boa noite, pessoal. Isso aí, vamos para mais uma live aqui, trazendo para vocês informações, conhecimentos importantes aí que possam servir, ser útil e que, no fim das contas, vocês possam sair daqui um pouquinho melhores do que vocês entraram, entendendo mais coisas, né? E coisas essas que vão fazer alguma diferença na vida de vocês. E deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, tá? Eu tô vendo o pessoal entrando, coloca nos comentários aí, por gentileza, se vocês estão vendo e ouvindo bem, como é que tá aí o áudio e o vídeo dos dois, se tá tudo ok. A hora que eu tava vendo você ali, a tua imagem estava bem boa, cara. Quando você tava. E agora ainda tá. Normalmente ela fica mais zoadinha, assim, sabe? Mais quadriculada e tal. Tá legal. Não sei se. Essas últimas atualizações aqui do Insta, eu fui desinstalando, instalando até chegar num nível que fosse mais condizente aqui. E olha que a iluminação está relativamente baixa, né? Eu desligo, ó. O que você acha? Tem como apagar tudo, sim? Deixar preto? Tem. A gente faz a live espírita, entendeu? Pode ser a live espírita, sim, né? Passou. É. Não, mas aí tem melhorado a qualidade aí da transmissão. E hoje eu acho que a internet também está ajudando, né? Pessoal que está aqui, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Me digam aí de vocês, quem estão aqui, quem é que tem filhos? Quem é que tem filhos aí? Faz assim com aquele dedinho, levanta a mão aí. Quem é que já teve que dividir o seu espaço com os seus filhos? Quem teve que optar não mais por aquele carro belo, esportivo, e sim uma station wagon, aquela famosa perua que caiba o carrinho, que caiba as compras, a cadeirinha, né? Quem é que já fez esse troca-troca, vamos dizer assim, que é fantástico de crescimento e amadurecimento para quem tem filhos, mas que sabe como é, né? É difícil a gente colocar em prática ali aquilo que a gente acha que sabe, né? Me digam aí se vocês têm filho. Estou vendo aqui o Michael dizendo que tem. E aí, por favor, na hora que responder tem aqui, me fala a idade dos filhos de vocês, por favor. A gente tem uma noção de qual é, né? De como é que fase que você está passando por isso. Você está naquela fase de doer o ombro, de morrer de dor nas costas, de ficar ali ninando, balançando. Você já está naquela que você tem que ficar correndo atrás e também vai ter as suas dificuldades com isso. Ou você está naquela fase boa da adolescência ali, né? Onde os galinhos começam a abrir as asas, começa a comer o sofá, né, Yuri? Começa a fazer xixi no poste. É mais ou menos assim, qual é a fase que tá? Ó, o Michael, 3 anos, né? Essa fase é boa demais. Boa. E já aproveitando também, quem aí tá no. Quem aí é nosso aluno? Não sei se tem, deixa eu ver aqui se tem um pessoal. A Cris, eu já cansei de falar para ela. Boa noite, Cris. A Cris eu já é nossa espectadora aqui das lives aqui, mas ainda não veio aprofundar mais aqui no Código do Corpo, nem no Código das Relações. A hora que se ela gosta das nossas lives aqui, ela vai ver só a hora que ela entrar. Não, ela quer um encontro presencial daqueles de 3 dias, assim, passando 24 horas junto. Muito bem. Mas é uma escala, né? Uma coisa, uma vez de cada coisa. Uma coisa, isso, bem nesse estilo, bem nesse estilo. Chegar esse momento também. Bem, a gente está, inclusive, a gente está falando de relacionamento, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa história de pais e filhos, né? Como que é importante regular essa relação, equilibrar isso. E dentro lá do nosso primeiro dia, né? Foram 2 encontros, né? Foi um, e um vai ser agora no sábado, mas o Código das Relações foi formatado desse modo, né? 2 encontros o dia todo, e as aulas depois todas gravadas, né? E uma das coisas que a gente falou
agora nesse primeiro encontro foi justamente de algumas regras, né? Algumas podemos chamar de leis que quando a gente entende e consegue observar elas atentamente, a gente consegue extrair muito mais do nosso relacionamento, seja o relacionamento amoroso, seja o relacionamento com os nossos pais, seja o relacionamento com os nossos filhos. Então, esse conjunto de regras, de leis, de formas da gente entender como que funcionam as relações da melhor maneira, faz toda a diferença, né? E você vai notando conforme você vai estudando e trazendo para a tua prática esse tipo de compreensão, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então a gente falou disso, né? De um monte de outras coisas, a gente falou sobre os traumas de infância, a gente vai falar agora sobre temperamento, os temperamentos humanos, como que faz a diferença também você entender que às vezes você tem um temperamento X e o teu filho tem um temperamento Y. Isso gera uma confusão muitas vezes, porque você acha que o problema é o seu filho, que ele está com às vezes até alguma doença, né? E pode ser que esteja, mas em grande parte das situações é um desajuste nisso. Você é um pai ou uma mãe com um temperamento oposto do teu filho e você não entende essa realidade, né? E só dando um gostinho aqui para a galera, tem um temperamento que a gente vai falar lá que é o sanguíneo, são 4, né? Crianças que são sanguíneas tendem a ter uma atividade muito maior, né? Tendem a ser mais agitadas, tendem a ser mais expansivas. E nisso elas se dispersam muito, né? Não conseguem prestar atenção, ficar numa tarefa só. Então, quando você olha uma criança sanguínea, você vê que ela está o tempo inteiro fazendo um monte de coisa, ela não consegue ficar muito tempo numa tarefa, ela já vai para outra, parece que sempre ligada no 220. Tem muito diagnóstico de TDAH, por exemplo, em crianças, por conta de uma não compreensão acerca dessa realidade dos temperamentos. Então, é tamanha a importância que a gente colocou esse tema lá no nosso segundo dia, que vai ser agora no sábado, fora uma outra série de conhecimentos que vão ser muito importantes. Então, se você está aqui com a gente, não está ainda, porventura, no nosso curso Código das Relações e quer entrar, manda uma mensagem para a gente aqui pode ser aqui na live mesmo, pode ser depois, tá, pelo direct, mas dá tempo de você entrar e aproveitar o máximo de tudo que a gente está oferecendo para vocês lá. É bem assim mesmo. Mas antes de falar sobre esse tema, Yuri, que a gente vai, né, mostrar bastante para as pessoas que estiverem lá junto com a gente no sábado, e aqueles que não tiverem depois vão poder estar com acesso integral a todo o curso que está sendo gravado, né, e depois editado para que você tenha acesso durante um ano para rever e participar da nossa comunidade referente a isso. Às vezes a gente fala sobre, né, essas dificuldades de comportamento, né? Igual você falou assim, às vezes você vai achar que é a criança que tem um problema. Às vezes você vai perceber e vai achar que é você que é fraco demais, entre aspas, né? Que não está sabendo lidar com a situação. E nem sempre, mesmo que não seja essa característica, algumas outras situações que estão relacionadas no relacionamento entre pais e filhos, e não só entre pais e filhos, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso, podem estar no comando, influenciando diretamente esse desequilíbrio dentro da casa, dentro da residência, dentro do lar, né? Então vamos imaginar assim, ó, eu falo isso porque eu passei, é um exemplo que eu tive aqui em casa, eu acho que dentro de uma sociedade ao qual tanto eu e a minha esposa vivemos, ainda com as nossas limitações em relação aos conhecimentos que a gente foi adquirindo com o tempo, nós já tínhamos uma vida social e uma vida de maturidade bastante equilibrada, né, no geral, assim, em aspectos gerais, para achar que, mesmo sem ter experiência de ter filhos, a gente poderia ter uma boa presença, uma boa participação e um bom equilíbrio dentro desse gerenciamento entre pais e filhos. Mas quando aconteceu todo o nosso processo para que a nossa filha chegasse até o mundo, veio com uma série de exigências, uma série de surpresas, uma série de necessidades que, nesse momento, que a gente repete bastante isso dentro dessas nossas formações, das lives, ao mesmo tempo do Código das Relações,
dentro desses momentos de imprevisto, dentro desses momentos difíceis, é que realmente você vai ver o quanto você está ou não maduro para lidar com essas situações. Então, dentro da minha casa, né, com o que aconteceu, né, com as urgências que aconteceram relacionadas à minha filha, mesmo que ela não tivesse um comportamento diferente, e aqui pode ser disfuncional no sentido patológico, ou como o Yuri falou, às vezes desregulado, né? Um pouco mais intenso ou não, conforme a característica de personalidade que ela está desenvolvendo, existia uma necessidade de atenção em certos momentos que fez com que tudo girasse em torno daquilo. Tudo girasse em torno, e aqui a gente já repetiu algumas vezes, lá dentro sempre tem falado isso, em torno do problema. Nossa, a vida inteira estava ligada a uma situação de saúde física que a minha filha estava passando naquele momento. Lógico, quando acontece algo difícil na sua vida, isso vai acontecer. Mas isso pode ser uma maneira, e o tema da live eu vou colocar daqui a pouco aqui enquanto o Yuri vai falando, o poderoso chefinho, pode ser que se descontrole de uma tal maneira que esse problema, essa doença, essa situação que está chamando a atenção, ela faz com que aquela criança, o que ela sente, o que ela respira, o que ela faz, domine todo o aparato da vida de um lar. E isso não vai para um caminho bom. Uma coisa é você falar em alguns momentos de urgência e emergência, você dedicar todos os seus esforços em relação ao que está acontecendo. Ponto. Isso é fantástico, é nossa obrigação quanto adultos e quando alguém está precisando de algo, realizar isso. A questão é, você consegue sair desse momento? Você consegue, depois de ter passado por um momento difícil, um momento onde, e aqui eu vou descrever um momento que para mim foi muito marcante, onde eu entreguei a minha filha para realizar uma cirurgia cardíaca, né, na mão de um médico, sem saber, sem ter controle, porque, né, quem sou eu, né, esse mero humano para ter controle do que ia acontecer ali para dali para frente, né, como ele ia voltar, se ia voltar, né? A partir desse momento, como é que você continua a sua vida? Como é que você continua o lidar com a presença daquele ser que está influenciando, e sim vai influenciar muito você, mas sem perder os seus papéis, sem perder a função e a força que pode fazer essa regulação acontecer. Então, disso que a gente está falando. A gente vai falar sobre comportamento, sobre personalidade, sobre temperamentos, mas também sobre momentos que talvez aconteceram e até hoje dominam, até hoje o problema domina a vida daquele lar. E aí aquele lar está totalmente bagunçado e quem está mandando é quem não tem idade para isso. Eu não sei se você já assistiu, Yuri, algum daqueles filmes chinês ou japonês que tem imperadores que são crianças. Uhum. É absurdo, né? É meio esquisito você olhar ali um monte de marmanjos, um monte de pessoas adultas se curvando e fazendo tudo. Lógico, são culturas diferentes, eu compreendo isso, mas é estranho. Como é que uma pessoa, né, que não tem a mínima capacidade ainda de lidar com as suas próprias necessidades vai conseguir gerenciar alguma coisa a mais disso? Exatamente. Além do que, o que criança sabe fazer, né? Via de regra, muita coisa não é, né? Então, tem alguns, falando em asiáticos, né? Tem uns asiáticos que você sabe que porra, a habilidade é acima da média, assim, mas se a gente está falando de uma vida humana, de personalidade, de virtude, né? A criança nem amadureceu ainda a nível cerebral para que pudesse, de fato, ter alguma ação mais relevante no mundo. Então, né, é meio esquisito mesmo isso. A gente precisa lembrar, Alex, que a realidade é hierárquica, né? O mundo é hierárquico. E não só o mundo no sentido de como que as coisas funcionam. Existem conceitos que, se você for analisar, objetivamente tem uma hierarquia entre si, né? E eu falei até numa outra live, citei sobre isso, né? Se você pega, por exemplo, tem gente que relativiza tudo, né? Então tudo depende. Hoje a cultura do relativismo ela tem cada vez mais colaborado para um abandono de valores que são fundamentais, para um abandono daquilo que é estruturante na vida de um ser humano.
E eu falei, por exemplo, daquela história das coisas que são boas e das coisas que não são. Né? Você pega um ato como roubar e você o coloca na mesma linha, no mesmo patamar do que um assassinato. Nitidamente existe uma hierarquia entre essas duas coisas. E não é diferente com relação aos relacionamentos que a gente tem. Então, as coisas, a relação entre as pessoas também aparece na realidade de um modo hierárquico. E essa hierarquia é uma daquelas regras que eu citei no começo, né, que a gente falou no nosso primeiro encontro lá do Código das Relações, que era muito simples de se compreender no fundo. Né? Tem alguns pontos, alguns asteriscos ali que a gente explicou muito bem lá no curso, mas, via de regra, o que é essa hierarquia? O que é essa ordem que existe entre as pessoas? Ela é aquilo que diz que quem veio primeiro tem uma precedência sobre quem veio depois. É a velha história do respeitar os mais velhos, só que entendida de um modo um pouco mais sofisticado. Então, o que isso quer dizer? Que quem veio antes de mim, meus pais, meus avós, meus bisavós e por aí vai, as pessoas que vieram antes de mim, pensando nessa cadeia de ascendência da minha família, elas são maiores. Só que essa afirmação que diz que eles são maiores não é somente no sentido biológico ou etário da coisa, mas é que eles de fato têm uma relevância mais significativa, até por um princípio de causalidade. A minha vida veio a partir deles. Então, se a gente pensa nessa relação de pais e filhos, né, onde o filho é menor que os pais e é uma consequência, inclusive, da relação desses próprios pais, a gente inevitavelmente precisa vir aquela pergunta que eu já escutei você fazer algumas vezes nas nossas lives aqui, que é o seguinte: você que está assistindo, responde nos comentários também. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Sacanagem. Mas tipo essa história. Quem veio primeiro? Você que tem filhos aí. Quem veio primeiro? O seu filho ou o seu relacionamento, né? O seu marido ou a sua esposa? Quem veio primeiro nessa história? Então, é óbvio que quem veio primeiro foi o relacionamento. Primeiro você conheceu essa pessoa, seja o seu marido, seja a sua esposa, você conheceu essa pessoa e desse amor, dessa união, dessa relação, tenha sido ela como foi concebida, dessa relação surgiu a vida dessa criaturinha que se chama de filho. Então, por conta desse princípio e de uma série de outras coisas, mas agora falando disso, desse princípio que é a hierarquia, que é a ordem, não é que você vai dar mais importância, isso não se trata de uma importância, mas você precisa entender que antes do filho veio o relacionamento. E se você deixa de lado essa atenção, se você passa agora a se voltar completamente para esse filho, inclusive no sentido de dar a ele uma voz que ele não deveria ter, inclusive de levar a ele temas e assuntos que não deveriam ser tratados com um filho, né? Ou seja, você perde a mão no que deveria ser a posição que você tem com ele, o papel que você tem com ele de mãe e de pai, e passa a ser um amigo, ou passa a tentar se colocar no mesmo patamar do que ele, coisa boa não vai acontecer. Então você precisa ter esse cuidado, ter essa cautela de colocar os pingos nos is, e obviamente, tá, gente? Como o Alex falou no início, não é para cagar regra, é para dar recurso para vocês olharem para a vida de vocês. Se você pega um filho recém-nascido, é óbvio que ele precisa de muito mais atenção, ele precisa de muito mais tempo e dedicação tua enquanto mulher do que o teu marido, que tem 30, 40 anos de idade. É uma coisa óbvia. Tá? Só que tem muita mulher, a Cris colocou aqui, né, que ela tem um filho de 43 e outro de 37 anos. Não estou falando que é o caso dela, mas tem muita mulher com esse tipo de situação, o filho já com 40 e tantos anos, já casado, já encaminhado na vida, e ela ainda meio que coloca esse filho à frente do próprio relacionamento. Inclusive preterindo o próprio casamento e o próprio marido, porque o filho isso, porque o filho aquilo. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o relacionamento, não só o relacionamento, tá? O relacionamento pode fracassar, mas a vida desse filho, por conta desse fardo, também pode sofrer muitas consequências. Isso você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Fala aí, vocês que estão nos assistindo, me diz aí se você é daquele pai babão, daquela mãe coruja
né? Que seu filho não pode dar um pio, né? Literalmente, e você já sai correndo para poder acudir, né? Para poder ajudar, sem perceber o que pode, o que deve ser feito. Ô Yuri, hoje existe um movimento, você acompanha provavelmente de algumas pessoas aí dentro das suas linhas de perfil, né, que você segue, e eu também. Tem um movimento que fala bastante sobre o acolhimento da criança, é, o direcionamento da criança para um lugar seguro, né? O entendimento de que ela é totalmente imatura e que os comportamentos da criança, em um certo momento, vão sim irritar, vão sim chatear, vão cansar e vão trazer para o nosso corpo uma série de situações desconfortáveis, e que você não pode explodir, que você não pode, que a criança não tem culpa disso, tá? E tem toda uma história de proteger a criança e ela é extremamente válida. É extremamente válida. É, é uma coisa que antigamente a gente aprendia de uma forma, e muitas vezes, muito excessiva, muito desequilibrada, e a gente aprendeu muito mais ter respeito do que amor. E eu não estou dizendo que o respeito não é importante, mas porque não havia um entendimento do porquê estava sendo feito aquilo. Que o que se sabia era frescura, né? Ah, isso é mal criado. E a gente não entendia os processos que estavam acontecendo e que interferiam na vida daquela criança. Aquela criança tem tudo. Ela tem uma casa, ela tem uma comida, ela tem um teto. Eu pago a escola, ela tem roupa para vestir. O que está faltando para essa criança? Como se isso fosse o necessário e o suficiente para essa criança estivesse normorregulada, tranquila, confortável para realmente ser criança, realmente colocar aquilo que de alguma forma é o seu básico em prática. Ao mesmo tempo, você deve ter escutado bastante também, Yuri, né? Mãe se vangloriando, nossa, meu filho é um anjo, dorme a noite inteira, né? Meu filho é muito bonzinho, nunca deu trabalho, né? E mal sabem essas pessoas que têm um tipo, aqui a gente vai falar sobre o temperamento específico, mas tem situações que vão colocar, de alguma forma, as crianças em comportamentos diferentes. Mas hoje tem esse movimento de fazer esse acolhimento da criança. Só que não pode ser esquecido que esse acolhimento ele não pode perder os papéis e as funções, como o Yuri está falando, de força e capacidade de realizar coisas que só um adulto pode fazer, em prol dos, a todo momento se sentir confortável, a todo momento se sentir bem. A todo momento não pode ter nenhum tipo de discussão ou algo nesse sentido. Eu não estou falando para você brigar na frente do seu filho com o seu marido. Eu não estou falando para você descarregar toda a sua frustração do seu dia com um problema de trabalho em cima do seu filho. É lógico, né? Isso é uma coisa que claramente mostra a sua imaturidade e que você não está conseguindo gerenciar em algum momento isso. Ninguém é perfeito, vai acontecer. Vai acontecer, tá tudo bem. Mas isso não quer dizer que você vai perder essa sua função, esse seu papel. Porque, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Imagina um filho, e quando eu tive ideia para puxar esse tema da live, foi de um conteúdo que eu estava vendo sobre o como pode se tornar disfuncional uma família quando um filho, um homem, começa a se colocar nesse posto de reizinho, né? Esse posto ali do chefinho. O como isso pode gerar uma série de dificuldades, não só porque ele é uma criança e criança não tem condição de coordenar o que está acontecendo, mas a dificuldade e a força do masculino que vai caindo dentro dessa família quando a figura do pai não consegue se colocar como a função dele deve ser nesse momento. A figura da mãe que acaba hipervalorizando aquilo que o filho está sentindo, torna disfuncional uma relação que deveria ser exemplo entre um homem e uma mulher, por exemplo, se for essa relação, né? Dentro de uma casa e adultos, para essa criança que está vendo agora imagens e relacionamentos totalmente diferentes. E a gente já escutou várias histórias disso. O Yuri provavelmente já viu muito isso da questão do complexo de Édipo, o mito de Édipo,
né, que de alguma forma mostra essas dificuldades de relacionamento que vão acontecendo, que depois foram interpretadas de uma outra maneira dentro da psicologia, né? Mas a dificuldade entre essa hierarquia, essas situações relacionadas entre o papel da mãe, o papel do pai, o papel do filho, no caso, né, estou falando do homem, mas também pode ser da mulher, da menina, né? Porque isso acaba dificultando muito que todos andem de uma forma leve e tranquila dentro dos seus próprios caminhos. E a criança vai se perturbar, a criança vai se mexer, ela vai começar a demonstrar essa dificuldade de lidar com o papel que ela está ocupando sem ter a menor noção de como fazer isso. A única coisa que ela aprendeu foi o modelo animal. O modelo animal mais primitivo é Pavlov. O que é o Pavlov? Nossa, tem um estímulo positivo, reage de uma forma positiva. Teve um estímulo negativo, reage de uma forma negativa. Então, se ela aprendeu a fazer isso e alguém está dando para ela aquilo que ela está mostrando que precisa, mas de uma forma descoordenada, ela vai comandar o ambiente ali a todo momento. Quer dizer, os ouvidos dos papais, num primeiro momento, Yuri, você vai experimentar isso, mas você experimenta com o seu, sendo pai de pet, bebedor de copo Stanley, e jogador de beach tênis, jogador de beach tênis. Como diz o povo, lá tem um cara que só fala isso na internet, né? O resto é rusticidade. É bem assim mesmo. Mas você vai perceber isso. Que quando o nosso filho chora no outro quarto, tem um sistema de radar que pode explodir uma bomba a 2 quarteirões na sua casa que você não vai escutar. Mas ele respirou mais forte, você vai entrar num sistema relativamente de alerta. E se você não souber separar essas sensações que chegam em você nesse momento, você vai ficar a noite inteira na porta do quarto da criança sem dormir e sem necessidade. Então, assim, você não tem noção de como isso pode, né, gerenciar a qualidade de vida, né, de uma família. Exatamente. Só lembrando, pessoal, aí, tá? As nossas lives, elas não estão mais ficando salvas aqui no Instagram, tá bom? A gente tá fazendo por aqui. Só que essa live depois vai subir lá pro nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, não agora, tá? Depois que acabar essa live, você vai lá e se inscreve no nosso canal, tá? Que é o Faz Mais Sentido. Vamos fazer... Eu vou deixar, inclusive, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos stories, inclusive, o link, porque às vezes você procura lá pelo nome Faz Mais Sentido, talvez ele demore a aparecer. Às vezes eu procuro, ele vai ficar lá por último, porque tem um monte de coisa. Tudo que pode ter o nome Faz Mais Sentido, ele vai por ordem de relevância, tá? Então, vou deixar o link do canal no YouTube para você acessar, tá? Aqui nos stories dos nossos perfis, tá? Então, todas as lives, elas estão sendo salvas lá. Inclusive as antigas, a gente está baixando, subindo para lá, para depois você poder ter acesso a hora que você quiser, com uma facilidade maior para poder pesquisar lá, tá bom? Então, fica ligado nisso. Essa história, né, Alex, dos pais e dos filhos, a gente acaba esbarrando sempre naquela história, né, que você colocou aí do desconforto, né? É um dos maiores problemas que a gente visualiza quando na terapia chega uma mãe, e a maioria das vezes é a mãe, em se tratando dessa questão envolvendo filhos. Eu não me lembro a última vez que um homem entrou na minha sala, né, foi para trazer alguma demanda, alguma questão do seu filho pequeno, né? Ou digo mais, né, eu não me lembro a última vez que entrou uma mãe junto com o marido para falar sobre as questões do filho. Na maioria das vezes é a mulher que vem, né, e ela casada e tudo mais, né, normalmente é ela quem vem sozinha para tratar dessas questões. Mas uma coisa que aparece muito frequentemente é essa espécie de superproteção, né, de eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho sinta dor, eu não quero que o meu filho passe por qualquer dificuldade. E aí eu crio ele numa espécie de uma redoma por não querer que ele experimente o sofrimento. Só que isso é um tiro no pé, porque muitas vezes eu vou estar criando ali uma criatura que, quando chegar numa idade da adolescência, da vida adulta, ele vai se deparar com o mundo, ele vai se deparar com outras pessoas, e nem todo mundo, ou ninguém, para falar a verdade, vai tratar esse sujeito como a mãe o tratou. Nem todo mundo vai pegar e
pegar ele no colo, impedindo que ele tenha qualquer tipo de sofrimento, como essa mãe fez. E, obviamente, não é para você dar um chute na bunda do seu filho a qualquer situação, ou ser agressivo, ou ser mal educado. Não é isso. Mas é você notar que certas coisas, certos desconfortos, certos desafios serão necessários na manutenção desse sujeito, no amadurecimento dele, na aquisição de certas competências e certas habilidades que vão ser totalmente fundamentais na estruturação própria da personalidade dele. E aí a gente vê o seguinte cenário, né? Normalmente, a mãe dessa criança sofreu um monte com o pai e com a mãe dela. E aí ela chega e fala assim, o meu filho não vai passar pelo que eu passei. E ao invés de simplesmente fazer diferente pela consciência, ela faz exatamente o contrário. Ela quer fazer exatamente o contrário. E o contrário disso vai ser, muitas vezes, essa superproteção excessiva, que pode não ser a melhor opção, ou pode acabar gerando mais prejuízos do que benefícios. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio e tem que ter essa compreensão. Né? Eu falo de situações simples, Alex. Eu lembro uma vez que eu vi uma pessoa, um conhecido, a gente estava num almoço assim, de amigos e tal, e aí tinha um menino ali, devia ter uns 12 anos de idade, o menino chegou e tal, primeira coisa, celular na cara. Celular, todo mundo ali conversando, beleza, tá bom, a criança não vai chegar num ambiente com adultos e se enturmar, tudo mais. Tem a questão do temperamento, uma pessoa mais fria, um temperamento mais para baixo, tudo mais. Mas o fato é o seguinte, 12 anos de idade você tem que saber fazer as coisas. Você tem que, né, o mínimo das coisas você tem que conseguir fazer. O que aconteceu? Primeiro, né, a mãe do menino foi lá, pegou o prato, serviu a comida dele para que ele não tivesse que levantar e enfrentar o desconforto de pegar a comida porque ele tinha vergonha de estar no meio das pessoas, tá? Então a intenção da mãe é a melhor possível, né? Eu quero que ele fique bem, confortável. Só que eu estou impedindo ele de enfrentar um desafio que na formação da identidade dele, na formação desse caráter, dessa capacidade dele enfrentar essas dificuldades, eu estou impedindo ele de adquirir esse tipo de competência. Mas até aí tudo bem, beleza. Foi lá, serviu, ele sentou, tal, pegou o prato e começou a comer. E de repente, deu uns 5 minutos, ele derrubou o garfo no chão. E ele começou a gritar para essa mãe, mãe. Ela, o que foi? Meu garfo. Ele não falou, ele apontou pro garfo assim, tipo assim, você não vai juntar o meu garfo? E se não bastasse, ela juntou o garfo. Ela foi lá, limpou o garfo. Tipo assim, não era um menino com qualquer dificuldade, com qualquer deficiência, com qualquer debilidade, com qualquer necessidade especial. Era um menino saudável. Só que tratado daquela forma como se fosse um sujeito fraco. E é isso que vai acontecer, né? Essa pessoa, se não tiver uma outra influência, alguém que chegue, né, e que consiga fazer esse papel de dar essa força, de colocar ele no mundo para se instalar na realidade como deve ser, ele possivelmente vai ser alguém fraco, alguém que não vai conseguir fazer as coisas mais triviais da vida. Alguém que vai sempre esperar que a mamãe chegue para juntar o garfo do chão. Só que nem sempre a sua mãe vai aparecer para juntar o garfo do chão. Pode ser que a sua mãe falte amanhã. Você que é a mãe que está assistindo. Pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. Então, você deve pensar nisso também no sentido de preparar o seu filho. A tua ação hoje é no sentido de preparar o teu filho para caso você não esteja aqui, que você não controla isso, ou é para sempre fazer com que ele dependa de você 100% para tudo. Isso pode não ser muito inteligente. A intenção tua, eu entendo que é a melhor, a mais amorosa possível. Mas se você pensar nesse fato de que qualquer coisa externa que você não controla pode acabar fazendo com que você não consiga mais prestar esse auxílio 100% para ele, ele vai se ver no mundo totalmente dependente. Ele vai se ver no mundo perdido e sem força. É como aquela história. Eu tenho um cachorro aqui que, ele fica e dorme no sofá, eu trago a comida para casa para ele e eu dou a comida para ele. Por quê? Porque ele é um cachorro, é um animal, você tem um animal domesticado. Eu tirei ele da rua, ele foi abandonado e eu peguei da rua. Ele não está no meio, no habitat dele da natureza. Então, se eu pegar
ele agora e colocar ele no meio do mato, ele não sobrevive um dia. Ele não tem força para sobreviver no ambiente do mundo lá fora, porque ele está sendo criado num ambiente dentro de uma casa com seres humanos. Só que o meu cachorro vai passar a vida inteira dele dependendo de mim. E se hoje eu desapareço, a minha esposa desaparece, provavelmente vai ter alguém da família que vai vir aqui e vai fazer esse papel. Mas se não tiver ninguém, se sumir a gente e não tiver ninguém para vir aqui dar essa assistência, ele vai morrer, porque ele depende absolutamente da gente. Só que ele é um cachorro, beleza. Não tem outra forma de eu lidar com ele. Agora, filho, gente que vai se desenvolver, vai começar a lidar no mundo com os outros, a melhor coisa que você pode fazer por ele é amar ele com todo o teu coração, obviamente, ajudar ele a se desenvolver, mas é dar para ele essas ferramentas e essas oportunidades de que ele se torne alguém forte, de que ele se torne alguém competente, alguém com uma identidade, com uma personalidade bem ajustada. Porque ele vai enfrentar o mundo. Cedo ou tarde, ele vai precisar se encarar frente a frente esse mundo lá fora. E nesse mundo você não está presente. Nesse mundo não é só mãe que está presente. Na verdade, a mãe só tem você. Nem o pai. A gente falou, lembrei agora, a gente falou dos tipos de amor lá no nosso encontro, né, Alex? Nem o pai tem esse amor igual ao da mãe. Ele já é diferente, o pai já é diferente. Então, imagine os outros que nem são pai nem são mãe. Entende? Então, assim, presta atenção nisso, tá? Porque não é querer o mal de jeito nenhum. É pelo contrário. É olhar para a realidade e entender o que o teu filho precisa. O amor que diz respeito a você dar ao teu filho não o que ele quer, mas o que ele precisa, é um dos temas muito importantes que a gente tratou lá e já está disponível lá, inclusive, no nosso primeiro módulo, no nosso primeiro dia lá do encontro do Código das Relações. É bem isso aí. Lá a gente falou uma frase, eu falei uma frase pessoal que espanta quando você escuta. Você não aprendeu, você em nenhum momento da sua vida aprendeu a deixar as pessoas sofrerem, porque a todo momento isso foi colocado como algo ruim. E eu não estou dizendo que você vai abandonar alguém. Eu não estou dizendo que você vai largar e que não vai estender a mão quando necessário para as pessoas, sejam quais forem essas pessoas, quem forem essas pessoas. Muito menos um filho, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir aliviar todo esse sofrimento. E se você pensa assim, não, mas eu tenho que aliviar todo o sofrimento que meu filho possa encontrar no mundo o máximo que eu puder, né? Você está pensando em alguma dor. Você está pensando em alguma dor que você passou, algum momento que você sofreu, alguma coisa que te mostraram e que fez você perceber, né, de uma forma tão forte isso que parece que realmente o seu filho não pode sofrer nada nesse momento. E isso não vai ajudá-lo. Infelizmente, não vai ajudá-lo. Espera aí que acabou aqui a minha energia da luzinha aqui. Isso não vai ajudá-lo. Isso só vai, de alguma forma, mostrar para ele que ele vai ser sempre dependente. Ah, Alex, mas quando a pessoa cresce, ela aprende a se virar. Amarra a vida, aprende a se virar. Então, mas aí, olha só. Olha o que você está me dizendo. Em vez de eu fazer isso progressivamente, em vez de eu fazer isso em cada fase, né, percebendo que o filho que é pequeno e que não sabe fazer nada, vai se afastando e tendo capacidades de fazer coisas cada vez maiores, eu continuo achando que ele não consegue fazer nada até aos 24 anos de idade ele sair para a vida. Ou seja, vamos supor que ele acabou a faculdade. Agora, teoricamente, ele teria que fazer alguma coisa, porque agora não é nem para ficar na sua casa mais. Então, agora ele vai aprender isso de uma hora para outra? Você acha que aquilo que ele construiu dentro dele, essa maturidade que ele construiu, é como se jogasse de cara um meteoro na cabeça dele para ele segurar, ele vai ter mais facilidade para lidar com isso? Ou ele vai sofrer mais? Ou ele vai sentir esse impacto de uma forma que faz com que ele talvez entre num processo depressivo, faz com que ele entre num processo de ansiedade, faz que ele entre em qualquer tipo de conflitos que vão ser, né, possíveis dele passar na vida dele e sinta isso com uma carga, com um peso que é além daquilo que era o esperado. Porque você mesmo não pensa assim, fala, nossa, mas você está sofrendo por causa disso? Ah,
Ai, aquela namoradinha te deu um pé na bunda, beleza, tem tanta mulher no mundo, tem tanto homem no mundo. Então, mas eu não ensinei nada disso. Eu não mostrei, eu não fiz um passo a passo de alguma forma. Não, o que a gente está dizendo aqui não é academicamente. Quem vai estudar mais academicamente são os terapeutas, são os profissionais, né, que trabalham com essa saúde, que vão entender um passo a passo. Mas você, no sentido que, olha, tipo, pega um cachorro. Por que o cachorro para de mamar na sua mãe depois ali de uns 2, 3 meses? Porque ele já tem dente. Ele começa a morder ali a teta da cachorra. E ele começa a mamar com cada vez mais força e maior quantidade, que se ela continuar amamentando, ela vira uma uva passa, ela seca e morre. Então, se ela continuar fazendo isso, ela não vai sobreviver, né? E ele ainda não aprendeu a caçar o seu próprio alimento. Quer dizer, se ela secar e morrer, sem nunca ele tiver conseguido comer nada fora, nunca ele tiver conseguido catar um pedaço de carne na rua, de alguma coisa na rua, entendeu? Ele vai morrer. Então, começou a mostrar características que já não são mais condizentes, eu passo por um patamar. Agora, no caso do ser humano, a gente acompanha isso. No caso do ser humano, a gente consegue dosar um pouco o que o ambiente está acontecendo. Você vai chegar nessa fase, Yuri. Quantas vezes a gente não escuta de reuniões no colégio com pais e mães, os pais sempre reclamando que a culpa é do colégio, a culpa é do colégio, a culpa é do professor. Você escuta isso por causa da esposa, né? É verdade. É mulher professora, isso aí é. É, você já escuta isso. Então, tá bom, existe uma parte que é de responsabilidade sim do colégio e do profissional que está ali. Tá? E o resto? E o resto que é quase do mesmo tamanho ou maior a função do que a do professor. E aí você vai deixar para o outro fazer? Tá com dificuldade? Pô, nós estamos aqui fazendo uma live, ó, quinta-feira, 10 horas da noite, passando um monte de informações importantes para você que você pode colocar amanhã em prática. Olha para o seu filho e vê o que ele já tem de estrutura, de capacidade física e ao mesmo tempo um pouco daquilo que ele já sabe fazer, um pouco da capacidade psicológica. E agora tenta e começar alinhando isso com amor. Separe a pessoa do seu filho dos atos. Separe isso. Você vai continuar amando o seu filho para o resto da sua vida. Assim eu espero. Mas você não tem que amar os atos que ele executa. Você não tem que concordar com tudo. Você pode até achar que numa certa fase é normal, é comum uma criança pegar um copo de vidro, tentar manusear e deixar cair e quebrar. Você não vai brigar com ele por causa disso. Você vai ficar assustado, vai ficar com medo, mas, pô, é a idade. Mas ele não vai poder ficar continuando a fazer isso com 18, 20, 25, 30 anos e continuar quebrando todos os copos da sua casa e você achando bonitinho. Não dá. Ele já tem condição de assumir uma responsabilidade diferente em relação a isso. Não consegue, filho? Então, ó, vai lá, não pega um copo de vidro, pega um copo de plástico. Aliás, para a criança, você deveria dar um copo de plástico até você perceber que ela consegue estar com um copo de vidro. Mas é nesse ponto da gente percebendo isso e percebendo o quanto. Aí, ô Yuri, você já percebeu isso com Astolfo, né? Mas vamos lá. Eu já escutei isso não uma, nem duas, nem 3 vezes, talvez mais. Mas eu lembro que ficou muito marcante. Eu escutei isso de uma pediatra especializada em neurociência que nos atendeu. E foi uma das mulheres, das profissionais, que me impulsionaram para que eu estivesse aqui hoje falando sobre isso. Ela virou assim e falou assim: ó, presta atenção. Essa menina, sua filha, vai dominar vocês. Você vai dar mole e ela vai tomar conta. É lógico que o que ela estava querendo dizer é: se você for dar tudo que a criança chorar e abrir o bico, né, a todo momento, de qualquer forma, sem perceber aquilo que já dá para regular, você vai entrar numa fria. Agora, eu não estou dizendo para você, com criança pequenininha, né, pedir para ela se normorregular, para ela se acalmar, para ela se fazer de madura precocemente sem ter condições disso. É você quem vai estar lá do lado para poder ensinar ela. Mas o que
que não é para ser feito, continua não sendo para ser feito. O dedo na tomada continua não sendo permitido. Se não, aí não adianta, né? É isso aí. O que a gente coloca aqui, isso é muito importante de deixar claro. Deixa eu só ver quem que está aqui ainda com a gente. O pessoal que está aí com a gente, se está fazendo sentido, por gentileza, coloca um comentário aí, tá? Coloca um joinha aí, uma cena pra gente, tá? Pra gente saber se está fazendo sentido. Comenta, tá? Aqui como é que tá, se você tá com dúvidas, se você tem pergunta, faz pergunta aí nos comentários, tá? Lembra que a sua participação é muito importante. A gente está fazendo essa live para vocês, tá bom? Então, a participação de vocês é uma contrapartida para nós, né? É uma recompensa também, de algum modo, para a gente, tá bom? Porque a gente sabe que vocês estão aproveitando, que está fazendo sentido, que está servindo, beleza? E além disso, obviamente, quando você interage aqui conosco, você auxilia com que essa live apareça para mais pessoas. E já vamos falar um negócio aqui, ó. Quem está agora, até esse momento final aqui da live, vamos fazer o seguinte: tira um print dessa tela, tá? A gente às vezes esquece de lembrar. Tira um print, tá? Tirar o print aí do seu celular. E depois que a gente finalizar, você vai postar nos seus stories marcando o nosso perfil, Alex Lima Terapias, Yuri Alexander Oficial. Assim a gente vai poder repostar e mostrar que você está assistindo e alcançar mais pessoas com esse conteúdo, tá? Então, a Érica é nossa aluna, inclusive do Código do Corpo e do Código das Relações. Muito bem. Érica. A Érica, né? A Érica, inclusive, que fez uma live com a gente, né? Foi muito bacana. Uma live do modelo Fala que eu te escuto. Exatamente, deu problema no áudio lá e tal. No final das contas, deu certo. Então, foi muito legal. Isso que a gente está colocando aqui para vocês, entenda, não é para você, não é para julgar o que você está fazendo. Não é para apontar o dedo dizendo você está errada, você está certa, você vai ser condenada por isso ou não. A gente já é adulto, tá? Você que está assistindo, eu acredito que você também é uma pessoa adulta. Então a gente trata você como tal, tá? A gente não trata você como sendo criança. Às vezes a gente precisa escutar algumas coisas que são desagradáveis, que são desconfortáveis, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fala, se uma criança precisa, não do que ela quer, mas do que de fato é o melhor, é o mais adequado para ela, imagina um adulto. Então, a gente está falando para vocês algumas coisas aqui que eventualmente podem ser desconfortáveis e tudo mais, mas a gente tem que saber lidar com as coisas, com as consequências. Se eu fiz uma coisa, se eu plantei feijão ontem e hoje eu estou querendo milho, eu não posso ficar triste porque eu estou colhendo feijão. Entende? Eu vou ter que olhar e falar, puta merda, não queria feijão, plantei errado. Eu vou ter que me ajustar e dar um jeito de plantar do jeito certo. Tá? Então, o que tem aqui não é julgamento, mas é constatação de como as coisas funcionam. Quando você entende essa questão, você pode olhar e falar, puxa vida, eu tratei o meu filho a vida inteira como se fosse um incompetente, um incapaz. E hoje ele está realmente sofrendo algumas consequências por conta disso. Legal, não é para você se culpar por conta disso, mas a gente precisa dar nome às coisas. Isso tem uma relação de causa e efeito. Agora a pergunta é, o que você pode fazer sobre isso agora? O que você pode fazer de diferente agora sabendo disso? Bem então, bem lembrado, viu? Depois você me lembra de eu contar uma história rápida sobre isso que você está falando aí. Essa vitimização que muitas vezes a gente acaba se inserindo de eu não posso falar disso porque isso é uma coisa que me machuca, eu não quero encarar o meu problema porque isso me causa dor. Isso é uma postura de vítima, isso é uma postura infantil. Isso é uma postura imatura. Entende? Se eu fiz algo, eu cometi um ato, eu não sabia, eu fiz o meu melhor. Mas esse melhor acabou gerando uma consequência ruim. Eu preciso hoje bater no peito e falar, opa, peraí, quem fez isso aqui? Fui eu. Fui eu que fiz. Dá para fazer alguma coisa para consertar? Não dá, já passou. Então, amigo, o que eu posso fazer para frente?
Como que eu posso, sei lá, eu tô arrependido do que eu fiz, eu posso fazer alguma coisa melhor com o que eu sei agora, talvez não para essa pessoa em específico, mas para uma outra pessoa. Enfim, alguma coisa eu tenho que tirar de bom das coisas que aconteceram. O que não dá é para a gente ficar com um beição desse tamanho, chorando e se lamentando por alguma coisa que a gente fez lá atrás. Agora a gente está percebendo, puxa, eu queria ter aprendido isso lá atrás. Eu também, eu tenho 32 anos. Eu adoraria saber o que eu sei com 15. Mas, infelizmente, com 15 anos eu estava só fazendo cagada, fazendo bosta. Né? E essa sim é vida. Ainda bem que hoje eu sei. Porque tem gente que está com 40, com 50 e não sabe. Então, não é para você ficar se martirizando, não é para você ficar se alfinetando, se culpando, mas é para você olhar com realidade para a tua vida, né? Para o que você está fazendo, para o que você fez e o que você pode agora ajustar nos teus atos, nas suas escolhas, para que as coisas sejam melhores, para que você se torne alguém melhor e, obviamente, para que as suas relações sejam melhores. Se é possível, se você ainda tem contato com o teu filho, se ele já é mais velho, se ele já tem mais idade, independente disso, você pode melhorar a forma como você se relaciona com ele, só que isso começa em você. Tem muitas mães que ficam apontando, porque o meu filho é isso, porque o meu filho é aquilo. Né? Mas a minha filha é narcisista, ela só pensa nela. Eu falei, então, mas ela é filha de quem? Por ação ou por omissão, você criou essa filha. De algum modo, você tem o dedo nisso. Entende? Então, peraí, o que eu posso fazer? Eu, como mãe, lembra daquela hierarquia? Eu sou maior. Você não faz ideia do poder que tem uma mãe sobre o seu filho. Só que esse poder, ele não é com força. Ele não é gerando medo. Ele não é gerando ameaça. Ele é pela inspiração. Ele é eu dando o exemplo do que é bom, do que é correto, do que é justo para o meu filho. A melhor forma do meu filho se tornar alguém bom é eu sendo alguém bom. E não é garantia, tá? Não é garantia, mas é possível. É muito mais forte isso do que eu ficar. Hoje, inclusive, eu vi uma situação, escutei, né? E não é raro você ver isso. Pais e mães ameaçando os filhos. Várias vezes ameaçando assim. Se você fizer isso, eu vou te bater. Se mijar na roupa, vai apanhar. Se não sei o que, vai se ver comigo. Cara, você é uma coisa ridícula, porque é uma criança sendo criada por uma outra criança grande, com mais idade. Você não tem que fazer o teu filho ter medo de você. Jamais. Teu filho ele tem que te respeitar, ele tem que te honrar, sim. Mas medo não é a emoção que você quer causar no teu filho. E se você precisa recorrer à ameaça e ao medo, você já começou perdendo essa batalha. Deixa eu dar um exemplo aqui do esquema do adulto que você falou, Yuri, que é uma coisa muito comum dentro dos meus atendimentos, principalmente quando algum membro da família acaba tendo problemas e indo embora mais cedo. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético para ficar mais claro para vocês. Imagina uma família, né, composta, por exemplo, por um pai, mamãe, 3, 4 filhos, né? E entre homens e mulheres, de alguma forma nesse sentido. E o pai falece, tá? Esse é porque faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu atendi um caso nesse contexto, e esse pai faleceu. Só que esse pai ele tinha uma dificuldade muito grande dentro do relacionamento com a mãe. O relacionamento deles era muito conturbado e também no seu relacionamento de negócios. Quando esse pai falece, é lógico que fica a herança da dor e a herança do dinheiro ou das dívidas, né? Isso vai depender do que aconteceu nesse contexto. É comum, e lembra que a gente tinha essa situação que a gente colocava assim do arrimo de família? Você escutou falar esse nome? Uhum. É comum que o filho mais velho, e principalmente se ele for homem, ele tente ocupar o papel do pai. Mas olha só, ocupar o papel do pai não é ocupar o papel de pai. É o papel do pai. Se o pai cuidava do negócio e ele estava junto ali trabalhando com o negócio, é lógico que ele vai ocupar o papel do pai, que é também começar a cuidar do negócio, mas cada um dos seus irmãos vão ter a sua participação dentro desse contexto, mas respeitando essa hierarquia. Mas não é ocupar o papel de pai. Ele não passa a
ser pai. E aí começa a história, porque a mãe, normalmente, como aconteceu nesse caso, ela não tinha uma vida ativa de trabalho junto de negócios com o pai. E aí ela fica totalmente dependente, submissa daquilo que o filho está fazendo. E ela se sente quase uma criança quando vai gerenciar aquilo que, de alguma forma, 50% acaba sendo seu. Que, não sei se vocês sabem, mas quando um pai morre, 50% da herança fica para a sua esposa e os outros 50% é dividido de forma igualitária para com todos os filhos. Né? Agora, como ela não trabalhava dentro de uma questão, né, direta ali no negócio, o filho que estava ocupando o papel do pai e não de pai, acaba gerenciando tudo isso. E ela fica numa situação assim, quase de criança. Você me dá o dinheiro para fazer alguma coisa? Você me faz, tá? E essa inversão de papéis faz com que o poderoso chefinho, que na verdade já é agora um adulto, né? Mas que também vai gerar disfunção nessa família, comece a ter uma série de brigas, porque os irmãos não são filhos dele, são irmãos. Mas ele acaba os tratando como se fossem filhos, dando ordens e tal, naquela postura, né, hierárquica que normalmente está presente entre o papai e os seus filhotes. E isso gera uma série de brigas. E aí, e olha só que legal, para terminar aqui esse raciocínio, para quem não trabalha com isso, não entende. Quando essa mãe chega para mim e fala, ó, eu estou com um problema na minha casa que meus filhos estão se pegando, estão se batendo uns nos outros, dificilmente o problema vai ser entre eles. Eles, no que eu quero dizer assim, estão olhando para um problema que vai além. Ou seja, o problema era com o pai, com as decisões que o pai fez, com as dificuldades que o pai tinha. Só que ninguém tinha coragem de falar com o pai, ninguém tinha coragem de encarar o pai, porque ele tem uma figura notória ali, né, de supremacia, de hierarquia em relação aos filhos. Mas quando ele sai e alguém assume um papel que não é deles, é como se os outros irmãos estivessem olhando para o próprio pai. Só que agora, com a força de irmão, que é menor, começa aquele trupé. Então, o primeiro olhar vai para além do aparente. O primeiro olhar vai para essa estrutura de hierarquia que a gente está falando. Agora, sim, esses adultos, hoje, filhos, né, os irmãos, eles têm total condições de amadurecerem e começarem a resolver os seus problemas como adultos. Só que olha que legal quando você faz isso, você junta as duas coisas. Algo que faça sentido você entender que movimentou você, mesmo que instintivamente, mesmo que inconscientemente, a começar a tomar um certo tipo de atitude, mas você saber também, independente do que aconteceu lá para trás, aquilo que você pode fazer no hoje para amadurecer, para crescer, para se fortalecer e começar a ter atitudes melhores, porque você sabe que não é legal brigar com seu irmão, com a sua irmã. Você sabe disso. Você sabe que não vai, que nenhuma família, que ninguém quer ir para a vida com a família desestruturada, que não vai fazer bem a pessoa. Está fazendo por quê? Então falta essas estruturas, né, de conhecimento para que você consiga colocar isso em prática. E é isso que a gente está oferecendo nas nossas formações, nos nossos cursos e agora, nesse momento, no Código das Relações. Lá você vai começar a entender que muita coisa pode estar vindo dessa vida anterior, desse momento de gerenciamento anterior, dessa hierarquia, dessa bagunça que aconteceu, mas também você vai entender que, dá para você trabalhar sua maturidade aí, você se fortalecer, você com atos, na prática, se sentir mais forte o suficiente ao ponto de não deixar isso lá de trás dominar você. Agora, a junção disso é fantástica. Assim, é um caminho com muito mais luz para que você viva da melhor maneira possível. É isso aí. Lembrando que acompanha há mais tempo, a gente fala muito sobre os conflitos emocionais que causam as doenças, os sintomas físicos, né? Então, esse é o Código do Corpo, né? O nosso primeiro curso, nosso projeto pioneiro aí, onde a gente fala sobre essas relações. Né? Você aprende por que você fica doente, os conflitos, como é que isso tudo funciona. E agora, com essa segunda etapa do que a gente está oferecendo, o Código das Relações ajuda você a melhorar e a ordenar os seus relacionamentos, né, com as pessoas, essas questões que te tornam uma pessoa melhor. Porque, afinal de contas,
quando você entende que grande parte dos conflitos emocionais que geram as doenças tem algum cunho com relações com as pessoas, é natural e é óbvio que a gente precisaria tratar desses temas também. Então, por isso que nessa etapa de lançamento, a gente, por mais que esteja em andamento, a gente ainda está com essa condição. Você faz a inscrição no Código das Relações e ganha totalmente de graça o Código do Corpo, tá? O acesso completo e inteiro ao Código do Corpo. Então, são 2 cursos pelo preço de 1, tá? Então, assim, se você ainda não é nosso aluno, manda uma mensagem para a gente no direct, manda aqui nessa live mesmo, agora que a gente está no final. Tá? Se você quer entrar com a gente, chama a gente, avisa a gente, porque ainda dá tempo de você fazer parte, tá? Agora no sábado a gente tem o segundo encontro ao vivo, tá? Então é um dia inteiro que a gente vai passar junto, dia 21 agora de outubro. A gente vai começar às 8 da manhã, a gente vai até às 10 da noite. Tá? Só que esse conteúdo todo vai ficar gravado. A gente vai editar as aulas, assim como o primeiro encontro, que foi dia 7, já está pronto, já está disponível lá na plataforma. Tá bom? Então, se você... eu não posso estar ao vivo agora, eu queria muito fazer, mas sábado eu já tenho compromisso, não tem problema. Tá? Esse conteúdo ele vai estar disponível para você pelo período de 1 ano, todo organizado dentro da plataforma, fora algumas outras coisas que a gente está discutindo para entregar e oferecer para vocês, além do que está lá dentro. Tá bom? Então, assim, é o melhor momento, é a melhor hora para você entrar e fazer esse investimento, tomar essa decisão. Afinal de contas, o ano já está acabando e talvez você chegue lá na frente e fale assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei no ano de 2023. Fechou, galera? O seu Natal, o seu Réveillon vai ser diferente se você se você tiver feito o Código das Relações. Eu garanto isso para você. Você vai passar de uma forma muito mais leve, não vai falar que aquela uva passa do salpicão foi que te fez mal. Não. Mas se você tomar parte do salpicão daí também, nem eu que sou professor, que eu não... Ô, Yuri, eu tava no churrasco com um casal de amigos nossos lá, com 2 casais lá, churrascamos, né? Tomamos lá nossas bebidinhas, tudo, e faltou a sobremesa. Aí meu colega falou assim, não, eu vou ali e já volto, vou buscar um sorvete e já volto, né? Tá todo mundo ali conversando, esperando, chegou no sorvete, tá? Colocou aquela sacolinha na mesa. Na hora que ele abriu a sacolinha, a gente olhou ali, passas ao rumo. Ai, cara. Quem é Pô, que vai... é um cara, vou te falar, a Valéria fica louca comigo. Qual o temperamento de quem leva para um churrasco um sorvete de passas ao rumo? Me diga aí, bicho. É um quinto, né, cara? Não, mas é bom. É bom. Esse é bom. É bom. Esse eu aprendi com a mãe, cara. Quando ela era pequena, ela falava o passar um e eu gostava. Mas, pô, sorvete é doce, cara. Agora você vai botar no frango, na maionese, entendeu? E pior do que passa é maçã. Você vai comer uma maionese, pô, vai dar aquela dentada, pá, meter uma maçã na maionese. Aí larga. Tá bom. Vou deixar passar essa então. Pessoal, um grande abraço, bom descanso para vocês. Se liga que provavelmente amanhã a gente está com mais conteúdo aí de qualidade para você. E sabadão, né, o pessoal que já está junto com a gente, o Código das Relações. Para você que não está, só mandar mensagem, tá bom? Até mais. Grande abraço. Até mais.